Boa tarde, alunos, alunas, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, primeira série de um ensino médio. Hoje a gente vai trabalhar aqui o patrimônio cultural e as memórias coletivas. Meu nome é João, vou estar aqui auxiliando a professora Márcia, que está aqui do meu lado. Márcia, por favor. Olá, alunos, olá, colegas professores, boa tarde, saudades de vocês, de todos, né? A gente ficou um tempinho sem se ver, mas, né, por uma questão de grade, enfim, tá? Olha só, então, vamos começar falando sobre a nossa habilidade de hoje. O que nós vamos ver hoje? Habilidade, vamos lá. Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais. Essa é uma aula de revisão para o primeiro bimestre, tá bom, gente? Olha só. Então, quais são os objetos de conhecimento, né? Aqueles conteúdos que a gente tem que se inserir melhor neles para que a gente consiga entender essa questão do patrimônio cultural, das memórias coletivas. Então vamos lá, vamos trabalhar hoje com estética do cotidiano, tradição e ruptura, ligação arte e vida e também vamos trabalhar um pouquinho com a arte contemporânea. Tá? Então eu vou pedir para vocês agora a primeira interação da aula de hoje pelo chat. A memória coletiva de um grupo de pessoas, seja um grupo familiar, religioso, étnico, de classe social ou nação, é passada de uma geração para outra, no compartilhamento de informações, histórias, costumes, etc. O que vocês têm na memória de vocês que foi transmitido pelos seus pais, avós, bisavós, né? Então, vamos procurar aí a nossa memória afetiva e vamos lembrar aquela herança que foi transmitida aí pelos nossos ancestrais. Vocês vão ter um minutinho para responder para a gente aqui no chat. A gente volta já. Márcia, estamos aqui de volta, o pessoal está participando bastante. Temos aqui a Proelaine falou assim, histórias de assombração. E a gente tem aqui, a Proleila falou, as comidas que a minha mãe faz. Então, bastante aí repertório que vem aí do passado, né? Músicas, cantigas, brincadeiras, culinárias, vestimenta, a Pro Cristina. E mais algumas que eu já passei aí para você, né? Manda ver, Mar. Olha só, muito bom, muita interação legal, né? Parabéns, o pessoal tá interagindo bastante, é isso que a gente quer. Olha só, a professora Carla citou as parlendas, né? Que são aquelas musiquinhas, aquela espécie daquele jogralzinho que a gente faz quando a gente é criança, né? Pirulito que bate-bate, né? Essas coisinhas assim. Então, as parlendas, né, são muito importantes e elas, inclusive, nos ajudam no processo de alfabetização. Com certeza, todos nós, quando a gente lembra, né, quando a gente era criança, as primeiras interações na escola,
né, as primeiras descobertas, sempre tinha aí a parlenda para ajudar a gente a descobrir aí as famílias das sílabazinhas, etc. Muito legal, né? As parlendas, a gente tem um carinho todo especial por elas. Professor Márcio citou as cantigas de roda. Claro, né, gente, as cantigas de roda são assim, né, faz parte do imaginário de todo mundo, né, em vários lugares diferentes, né, varia um pouquinho de região para região. Mas também é uma forma muito importante de socializar das crianças com os adultos, né? Porque são passadas na oralidade essas tradições. A professora Petra falou das brincadeiras infantis, né? Sim. Que realmente, né? Se a gente for pegar a nossa infância, para os alunos de hoje, né? Os nossos alunos, a gurizada de hoje em dia, se a gente falar o peão, por exemplo, de madeira, a maioria não sabe brincar com peão de madeira. Empinar pipa, né? É mesmo. A brincadeira de pular elástico, isso era uma coisa que a gente fazia na nossa época. Né? É mesmo. E eu lembro disso. A gurizada hoje em dia, com certeza, não está muito inteirada desse movimento nosso aí não, tá? Exato. A professora Tânia, a culinária italiana, né? Descendente de italianos, né? Eu também adoro um bom prato de massa, viu, professora Tânia? Né? E a professora Marlise, eu achei interessante, que a professora Marlise, ela citou várias formas, né, de interação aí com os antepassados dela, olha só, as brincadeiras, os pratos culinários, a música, que é muito importante, que ela vai sendo passada de geração em geração, e as orações, né? No caso, cada pessoa aí tem aquele contato com a religiosidade. E o primeiro contato, geralmente, é proporcionado pela família, não importa que religião que seja, né? Tá? Então, é muito importante, sim, são dados culturais aí, tá bom? Vamos, então, continuar a nossa aula. Então, vamos entrar no conceito agora de memória coletiva, gente. O que é essa memória coletiva? Né? Então, todos nós que nascemos, né, no mesmo período, né, a gente geralmente tem lembranças assim, muito parecidas. Tanto quando eu falei aqui a questão do pular elástico, o professor João já logo, eu lembro disso, as meninas pulando elástico e tal. Por quê? Porque nós somos da mesma geração. Então, claro que as brincadeiras da minha época, provavelmente ele vai lembrar, né? As irmãs dele com certeza brincavam também, enfim. Sim, tá? Brincavam mesmo. Então, é comum a gente manter na memória as brincadeiras que a gente fazia, as músicas que a gente ouvia e os filmes que a gente assistia na infância e na juventude, né? Todas as gerações, então, estão unidas por essas vivências que vão muito além desse plano pessoal ou até mesmo desse plano micro, né? Que é o plano dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso clã familiar. Quando a gente começa a socializar com outras pessoas, né? Na escola, em sociedade, a gente começa, então, a emprestar um pouquinho da nossa vivência e a absorver um pouquinho da vivência das pessoas. E isso torna, então, essa memória coletiva, que a gente está falando antes, tá? Olha só. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os bens simbólicos, materiais e também os bens simbólicos imateriais. Então, nós temos aí, né, os bens móveis, que podem ser transportados e reúnem acervos e coleções. Ou seja, né, nos bens simbólicos aí, materiais e imateriais, quando a gente fala de bens móveis, né, todos os bens móveis, gente, são materiais, tá? Então, a gente pode transportá-los. No caso, vamos supor, uma coleção de selos, né? Os filatelistas lá, né, que gostam de colecionar seus selos, eles andam com aquelas pastas enormes, fazem encontros entre eles para trocar selos, né? Como a gente fazia com papel de carta, né? As meninas da minha geração aí vão se lembrar disso, né? Professoras, colegas aí vão se lembrar que a gente andava com aquelas pastas gigantes de papel de carta, hora do recreio, todo mundo sentava embaixo da árvore, cada uma com a sua pasta, e vamos trocar papel de carta. Da mesma forma que as pessoas fazem isso com outros tipos de coleções, de moedas antigas, de selos, enfim. Esses bens, então, eles são bens móveis e são bens também materiais, tá? E como bens imateriais, que também podem ser trocados, mas aí muito mais na oralidade, nós temos aí os bens imateriais, que são as danças, que a gente aprende observando, né? Como nossos pais dançam, né? Geralmente a gente observa os mais antigos, né, os mais velhos. A gente observa como são os passos daquela dança, né? Como é que é o ritmo daquela música, a gente vai se inteirando disso. As músicas, né, que eles cantavam, os nossos avós cantavam, né? A literatura, né, através justamente dessa questão da transmissão de lendas e histórias através da oralidade, né, por meio da oralidade. Então, muitas vezes os pais da gente tinham o hábito de comprar livrinhos, né, e ler para nós lendas antigas, historinhas, as chamadas histórias da carochinha. Geralmente as pessoas, né, os contos de fadas dos irmãos Grimm, por exemplo, todo mundo tinha lá uma coleção, os livros do Monteiro Lobato, enfim.
todo esse imaginário infantil, os pais da gente tinham essa mania de comprar, adquirir esses livros, né, para fazer a leitura conosco, ou mesmo lembrar de histórias que eles ouviam na infância deles, causos de assombração, essas coisas, e eles acabavam contando pra gente. Então, isso era transmitido também, principalmente aí, através da oralidade, tá? A questão da linguagem também é importante, porque a partir, né, de tempos em tempos a linguagem muda, e uma palavra que hoje a gente usa muito, seja ela da gramática normativa, seja uma gíria, daqui a algum tempo ela vai entrar em desuso, né? Ou seja, quando a gente pega muitas músicas antigas, né, da década de 20, 30, tem uma linguagem bem rebuscada, que hoje em dia muitas pessoas não entenderiam o significado da maioria das palavras, porque é uma linguagem que já não é mais utilizada nos nossos dias, não é a nossa língua coloquial, tá? E, ao mesmo tempo, quando a gente tem também algumas gírias, algumas expressões daquela época, também é a mesma coisa, tá? A linguagem ela vai mudando e vai se adequando de acordo, né, com o passar dos anos, tá certo? Então nós temos aí também os pratos culinários, né, que também são bens imateriais, mas que, né, é aquela lembrança gostosa, né, aquela coisa do cheiro da casa da avó, né? O cheiro do biscoito, gosto. A broinha de araruta que a avó fazia, né? É verdade. E muita gente fala, professora, o que raio é araruta? A gente nunca ouviu falar do que é araruta. Gente, broinha de araruta eram biscoitinhos de maisena, que eram muito famosos, né? E essas receitas vão passando de geração em geração. Sim. Tá vendo? Agora a gente voltou na história, tanto da linguagem antiga, como também na questão da culinária, tá? A questão dos rituais, né, como a professora citou aqui, né, a questão das orações, né, cada pessoa, cada família, cada clã tem a sua forma religiosa, né, e isso também é transmitido na oralidade, é transmitido nas liturgias, quando você leva o filho, a família inteira vai, né, aquele culto religioso, não importando aí a religião, tá, gente? Só pra gente entender que esses rituais também fazem parte, tá? Certo. Festas, né, as festas populares, que estão aí até hoje, carnaval, né, folguedos aí, dia de reis, né? Folia do Maracatu, enfim, tem tantas festas, né, populares que vão justamente consolidando essa cultura popular brasileira ao longo das gerações. E também a questão das feiras, né? As feiras de venda de artesanato, né? A famosa feira, né, de Caruaru, né? A famosa feira de São Cristóvão no Rio, que também é um berço da cultura nordestina fora do Nordeste. Então, todas essas coisas, né? Mercado Ver o Peso lá em Belém do Pará. Então, tudo isso são traços da cultura, né? E são locais onde se dissemina essa cultura, onde as pessoas conseguem confraternizar, conseguem se encontrar e fazer com que essa cultura, essas tradições não morram, né? Não fiquem esquecidas, tá? E também a questão das lendas, que a gente falou antes, né? Sempre aquela coisa da mãe que conta aquela lenda para deixar a criança com medo, né? Ah, não quero dormir. Peraí, lá vem a moura torta, ela vai te pegar. Moura torta. Né? Então, né, só para a gente lembrar aí que existem essas lendas, né? Que a gente vai caminhando ao longo das gerações ouvindo, né? Em cada lugar, às vezes é a mesma história, mas com o nome, né? O nome dos personagens muda, um outro ponto da narrativa muda. Exato. Tá? Márcio, o pessoal participando bastante aqui, o professor Márcio falou assim que literatura é essencial. Sim. Daí a professora Lafayette falou que coleciona gibis e álbuns e fanzines também. Ah, que bom. Então, o pessoal está participando aqui. Que Você vai falando e o pessoal está escrevendo. Tá bem, que tá bem joia. interessante. É isso que a gente quer, gente. Obrigada pela participação de todos vocês essa tarde. Sim. Quente, né? Pelo menos aqui em São Paulo está muito quente. Olha só, então vamos falar um pouquinho sobre os bens simbólicos materiais e imateriais. Nós temos os bens imóveis, né? Que a gente já sabe que são os prédios, né, as estruturas fixas aí, que representam aí os centros históricos, né? Os sítios arqueológicos, os conjuntos arquitetônicos, né? Que são compostos aí por vários prédios, né? Quando a gente fala conjunto arquitetônico, aqui em São Paulo a gente fala conjunto arquitetônico da Luz. A gente sabe que compreende o prédio da Pinacoteca, o prédio da Sala São Paulo e o prédio do Museu da Língua Portuguesa, né? E mais o prédio do Memorial da Resistência. Então, esse conjunto arquitetônico, né? E ainda a Estação da Luz, que é todo, né? Todos esses prédios aí, eles foram feitos, né? Construídos com uma mesma finalidade, né? Em épocas muito próximas e mantém, inclusive, um padrão, né? Um estilo de construção muito parecido, né? Mesmo os que vieram mais recentemente, né? Como o prédio da Sala São Paulo e do Memorial da Resistência, que já
já datam aí do comecinho, né, já de 1930, 1940, mesmo assim eles imitam muito o estilo da Estação da Luz, que é do 1800 e pouco, né, que é um pouco mais antigo. O estilo foi mantido, né? O estilo foi mantido, né, até porque os prédios tinham finalidade muito próxima, muito parecida, tá? Só para a gente se inteirar, né? Olha só, então, nós temos aí os bens imóveis e eles são e também os bens materiais, né? Quais são os bens materiais? São todos os bens que a gente pode tocar, né, com as mãos, né? Então a gente tem as vestimentas, né? Gente, a coisa mais legal é a gente ir no Museu do Vestuário, né? Existe um museu da dança, né, do vestuário de dança, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, na parte dos baixos do Teatro Municipal, onde tem a Academia, né, Municipal de dança clássica, de balé, aqui de São Paulo, no Balé da Cidade, tem lá toda uma parte onde se guardam todos os figurinos que foram utilizados desde praticamente a primeira apresentação de balé naquele espaço. Então, imagine a riqueza de figurinos e de vestimentas de épocas diferentes que a gente encontra ali. É uma riqueza incrível, né? Para quem mora mais aqui perto do centro da cidade, seria interessante, né, a visita, claro, quando, né, a gente finalmente se livrar dessa pandemia, né, gente? Sim, quando puder, por enquanto, novo, né? Fiquem em casa, né? Mas, né, mais para frente, né, conforme as coisas voltarem ao normal, esperemos que em breve, a gente vai poder, então, ter contato com toda essa riqueza cultural, tá? Perfeito. Então, vestimentas, os museus, né, que estão aí, né? Os teatros, as igrejas, as praças, as universidades, os monumentos públicos, né, que a gente vê vários bustos, né, estátuas, esculturas em praças públicas, né? Obras de arte, utensílios, né, que aí são pinturas, esculturas, gravuras, enfim, e até mesmo utensílios, né, que tem aquela questão da arte utilitária que a gente já viu em outras aulas anteriores, né, onde você tem um objeto que ele tanto é um objeto de arte, como ele também tem a utilidade de servir para colocar-se algo ali, né, tem uma parte utilitária. Então, se você pegar um vaso da dinastia Ming, tudo bem que ele é um vaso famosíssimo, um vaso maravilhoso, uma obra de arte, né, de um período áureo aí da cultura chinesa. Porém, ele tem a parte utilitária dele, porque você pode encher ele de água e colocar sua florzinha ali, sim. Não é porque ele é um vaso caríssimo que ele vai deixar de ser um vaso, tá bom? A Pro Margarete mencionou aqui os objetos de artesanato também, a Pro Maria Helena falou dos barrocos de Minas Gerais, né? Então, muito bem. O pessoal tá afiadinho. Agora a gente vai pegar mais uma interação pelo chat, gente, olha só. A estética do cotidiano da arte mudou. E a tecnologia e as mídias digitais contribuíram para essa mudança. Vocês saberiam elencar algumas dessas mudanças? Um minutinho, a gente volta já.
Voltamos aqui, Márcia, e a gente tem aí o Promárcio falando assim, a arte e a tecnologia que você acaba por interagir com a obra. Temos também aqui as lives em museu, a Procarla falou pra gente. A tecnologia está invadindo, a Pro Sandra falou. As obras virtuais, a Pro Ana Maria. Projeção mapeada, sintetizadores de som, o Pro Marcílio mostrou isso pra gente. E aí tem os comentários que eu já passei para você. Olha só, vamos ver aqui então os comentários. O professor Amarildo citou a cultura maker, né? Que é essa cultura aí, essa cultura geek, maker, né? Onde todo mundo, é o novo do it yourself, né? É o novo faça você mesmo, que a gente tinha na década de 80, só que agora com o uso da tecnologia, né? Então as pessoas estão utilizando aí seus tablets, seus celulares, seus computadores pessoais para acessar e criar conteúdos artísticos, né? Bem interessantes e muito criativos até, aí utilizando-se de algumas plataformas e softwares dentro da web, tá? Olha só, a professora Patrícia citou instalações com inteligência artificial. Realmente, essas instalações são ótimas, vários artistas plásticos, né? Vem utilizando com muita propriedade, né? Uma destas artistas que a gente pode citar aí, que utilizou com muita propriedade, né? Foi agora eu esqueci o nome dela. Ela fez uma exposição toda voltada com projeções, né, de slides. É a Regina Silveira. Regina Silveira. Okay. Onde escadas eram projetadas. Então essa exposição já faz alguns anos, né? Na verdade, essa exposição deve ter uns 20 anos, por aí, ou mais, tá? Então, essa exposição, ela esteve em vários lugares, em vários museus do mundo. A Pinacoteca aqui do estado de São Paulo foi um deles. Mas essa exposição viajou pelo mundo, onde se tinha a projeção de escadas. Então, ao passo que você tinha escadas feitas em escultura mesmo, esculpidas, em madeira, em vários materiais, você tinha desenhos de escadas e você tinha também projeções holográficas de escadas, criando aí, né, toda uma interação e também toda uma ilusão de ótica, né? Uma coisa bem interessante mesmo, tá? E para vocês verem como a arte, né, vem se revolucionando aí nos últimos 25, 30 anos para cá, depois do advento da era da informática, ok? A Nilva citou os museus interativos, ela citou até o Museu Portinari. Pois é, além do Museu Portinari, né, nós já tínhamos também outros museus ao redor do mundo que também trabalham com essa questão da interatividade muito forte dentro da web. Um dos pioneiros aí foi o Museu Miró, da Fundação Miró, lá em Barcelona, tá? Então, ele também sempre teve essa questão interativa, há muito tempo já que é utilizado lá na Fundação Miró, como também no Museu Portinari. A Marli falou de exposições digitais. Pois é, agora, né, nesse período de pandemia, né, como é que a gente vai apreciar as exposições que estão lá nos museus? Através das visitas mediadas digitalmente, né? Muitos museus ainda oferecem um guia, né, uma pessoa do Educacionais, para poder acompanhar virtualmente esse tour que você vai fazer pelo museu, explicando as principais obras, os principais pontos de interesse, enfim. É uma forma, né, de que a gente não deixe, né, a cultura perecer nesse tempo, né, tão difícil que a gente está vivenciando, tá? Exato. E a professora Cristina citou as pinturas digitais, né, que também estão muito em voga nos últimos tempos, né? Então vamos continuar. Inclusive, aqui. Também foi a resposta da aluna Isadora, da Isabel, falou das pinturas digitais, que hoje em dia estão bem em voga. Isso. Então vamos lá. Vamos ver agora novas formas de fazer, distribuir, acessar e visualizar arte. Então, aquelas formas que a gente até citou antes, né? Celulares, computadores, né? E várias outras ferramentas, aí, tablets, né? O pessoal utiliza, né? Para essas novas ferramentas tecnológicas, né, estão sendo cada vez mais utilizadas aí para que a gente consiga produzir arte e também para que a gente possa divulgar as nossas obras. Fazer com que outras pessoas, né, conheçam o nosso trabalho, enfim. A internet, nos últimos tempos, ela se tornou uma ferramenta importantíssima para a divulgação do trabalho de novos artistas, tá? Justamente, nós temos, como o pessoal citou antes aqui nas exposições digitais, nós temos galerias digitais, onde hoje, inclusive, além de visualizar as obras, você pode comprar essas obras, né? Elas estão lá disponíveis, né? Existe todo um mercado de arte agora que foi bem facilitado com a questão da internet, né? Esse mercado, inclusive, de arte,
ele deu aí um salto exponencial muito grande nessa questão mesmo de essa facilidade de você ver a obra, conhecer, saber o artista, ali você pode já até negociar a obra, tá? Então, é bem interessante. Então, nós temos ainda também, né, a web art, né, que é a arte que utiliza a internet, né, como veículo. Então, todas essas portas novas que estão se abrindo, né, esse leque tão amplo, né, está sendo muito importante aí para a disseminação das artes, especialmente das artes visuais. Tá? Mencionaram aqui a arte acompanhando a tecnologia, ou o inverso, né? A tecnologia acompanhando a arte. Exatamente, né? Olha só, então vamos conhecer um pouquinho de dois conceitos importantes para a gente entender essa questão, né, da internet, que é a questão da tradição e da ruptura cultural. A tradição, gente, é sempre quando a gente vai transmitindo de geração em geração, seja através da oralidade, seja através de escritos e documentos, as histórias, as crenças, os costumes, né, das gerações anteriores para as gerações posteriores. E também a questão da ruptura, que é quando acontece a interrupção nessa transmissão, nessa narrativa. Então, se quebra toda uma tradição. Ou seja, né, é a mesma coisa da pessoa chegar e falar assim, olha, o carnaval da minha época era de tal maneira, o carnaval de hoje em dia é de outra forma. Por quê? Em algum ponto houve uma ruptura. Quando o carnaval ele sai da rua e ele ganha o salão e a escola de samba e depois o sambódromo e tudo mais. Então, foi uma evolução natural. Então, para que essa evolução aconteça dentro da arte, só citando um exemplo, mas para que essa mudança, essas inovações aconteçam na arte, são necessárias as pequenas rupturas de tempos em tempos. Né? Ruptura de padrão de comportamento, ruptura de padrão estético, ruptura de materialidade, forma conteúdo, né? Ruptura em relação ao suporte que você utiliza para fazer sua obra, enfim. Você tem rupturas em várias partes. E uma das gerações que mais rompeu aí com as formas tradicionais artísticas que a gente teve anteriormente, dentro, claro, das artes visuais, foi a geração 80, tá? Que aí a gente conhece muitos artistas aí, famosíssimos, né? Leda Catunda, Leonilson, Nuno Ramos, Vicky Muniz, entre outros, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí da arte contemporânea. Olhem só, gente, um mural aí maravilhoso, né? Mais contemporâneo que isso, né? Impossível. Mas ainda faz referência ao cubismo lá atrás, né? Olha só, a questão das colagens, né? Primeira fase do cubismo aí, faz uma certa referência a esta obra contemporânea, tá? Então, tendo surgido na segunda metade do século XX, a arte contemporânea é uma tendência que se originou como um desdobramento e superação de manifestações artísticas modernas. Essa vertente constitui uma nova forma de produzir e apreciar arte, sendo produzida até os dias de hoje, tá? Então, gente, a arte contemporânea, a partir da década de 50 para cá, nós podemos, né, classificar todas as formas artísticas como arte contemporânea, né? Então, a partir da década de 50, né, já surgindo de uma ruptura do modernismo, da década de 20 e 30, nós temos aí a arte contemporânea chegando e trazendo todas as inovações que a gente viu a seguir. Aí a gente entrou na arte concreta, enfim, várias estéticas, até chegar na geração 80 que eu citei antes e até os dias atuais mesmo, né? Agora com essa invasão da tecnologia, tá bom? Olha só, então, vamos ver aqui a questão da ligação entre a arte e a vida. Observem aí, né, rapidamente, essas duas imagens. A gente vai estar vendo, né? Claro que são duas reproduções da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Isso é fato. Só que dê uma observadinha na segunda imagem, né? Olha só. Então, nós temos aí justamente a ligação entre a arte e a vida. Ou seja, o artista que fez essa releitura colocou uma máscarazinha na Mona Lisa justamente para mostrar, né? Fazendo alusão aí a esse período de pandemia que a gente está vivenciando no mundo, tá? Então, ele já fez uma releitura como uma forma de conscientizar as pessoas sobre, né, todo esse momento que nós estamos passando aí, tá bom? E como a Mona Lisa, né, poderia se sentir, né, num primeiro momento incomodada em utilizar a máscara aí, né? Uma coisa que não existia na época dela. Mas, olha só, importante sacada desse artista, a sensibilidade dele em mostrar a importância, né, de todo mundo se proteger, se prevenir, até, né, que a gente consiga resolver aí esse grande problema, né? Tá? Então, gente, vamos lá. Vocês sabiam que ao longo da história da arte, alguns artistas plásticos retrataram pandemias em suas obras? Não foi só esse artista aí não, tá? Outros artistas também.
Então, gente, muito antes da Covid aparecer, né, nós tivemos muitas outras epidemias. Nós tivemos a peste negra, né, nós tivemos aí surtos de malária, de febre amarela, surtos de varíola, né? E essas obras, então, foram retratadas ao longo da história por pintores, por artistas que colocavam, né, usavam a obra justamente para mostrar ali a sua preocupação com o momento histórico que eles estavam vivendo e também como uma forma de alertar as pessoas, sugerir às pessoas que elas se prevenissem, mesmo naquela época. Então, não é uma coisa nova, né, atual, se citar aí pandemias, né, e grandes epidemias em obras de arte, tá? Uma vez que a arte, ela faz um recorte da sociedade em determinada época, em determinado momento histórico, tá? Vamos lá. Então, vamos pegar o nosso momento da revisão. Qual é o desafio da aula de hoje? Vamos lá. Para esse momento de revisão, né, e de recuperação das aprendizagens do primeiro bimestre, é importante que a gente reveja as aulas anteriores para realizar desafios que vocês não conseguiram fazer. Então, a sugestão que a gente dá para os professores é que entrem lá no repositório, observem as aulas, aula 1, né, que foi ao ar no dia 14/5, aula 2, que foi ao ar no dia 29/5, a habilidade está aí embaixo, né, que é investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana, tá? E sugerir para que os alunos vejam essas aulas junto com vocês, sei lá, né, como vocês vão se organizar aí, peçam para eles entrarem no repositório e tentem realizar as atividades que eles não puderam realizar. É até uma forma a mais que vocês vão ter aí um subsídio, né, para aquela avaliação aí de final de ano, né? Tá bom? Olha só. Também nós temos a aula 3 e a aula 4, tá? Que também vão estar disponíveis, né? Vamos ver os desafios que eles não conseguiram realizar. E aí nós temos as habilidades referentes a essas duas aulas, a aula 3 e a aula 4. Respectivamente no dia 12 e do dia 26/6 de junho, tá? Então a habilidade era operar com imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação em arte, gerando sua expressão em artes visuais. Agora, vamos fazer uma brincadeira todos nós juntos, né? Vamos entrar agora na questão do vestibular, né? De olho no vestibular. Eu sei que a gente já está preparando os nossos alunos aí, porque os 3 anos do ensino médio passam rapidinho e a gente sabe que o Enem daqui a pouco vai estar batendo a porta deles, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos, né? E vocês vão me responder daqui a pouco aí, através do chat. A cultura hip hop, por meio do rap, do grafite, da linguagem falada nas gírias, etc., apresenta uma alternativa de construção de cultura social, na qual seus participantes se utilizam de elementos extraídos do cotidiano, de forma a retratar, muitas vezes de forma crua e ácida, a realidade das periferias onde vivem, apresentando os problemas sociais e clamando por soluções propostas pelas autoridades competentes. Então, dessa forma, é correto afirmar que são características desse movimento, ou seja, do movimento hip hop, a desproporcionalidade dos olhos e membros nas reproduções do corpo humano, apresentando traços retos, geralmente demonstrando simbologia ligada à ancestralidade oriental, indumentária pesada, sempre em tons escuros e sombrios, com aplicações de rebites metálicos, correntes e cortes de cabelo, com formatos e cores ousadas, numa apologia à rebeldia contra o sistema, na escrita de frases ou palavras de ordem pichadas em muros e fachadas de residências e comércios, na lentidão da dança, com movimentos suaves e sincronizados, simulando o caminhar despreocupado pelas ruas com um toque de sonhador romantismo, ou no fraseado vocal cadenciado, quase falado das canções, que acompanham o ritmo forte da melodia em meio a samplers e scratches utilizados pelos DJs. Então, vocês têm 1 minuto para responder qual a alternativa correta para a pergunta 1. A, B, C, D ou E. Vamos lá, em 1 minuto a gente volta. Vamos lá, Márcia. Maioria aqui, resposta E. Muito bem. Acertaram. Olha só,
Muito bem. Então, gente, olha só, né? Vamos tentar entender aí essa dinâmica, tá certo? Olha só. Então, vamos ver. Ah, por que que não poderia ser? Gente, olhos desproporcionais, membros, né, com traços retos, simbologia ligada à ancestralidade oriental, aí a gente estaria falando do mangá, né? E não da cultura hip hop. Então, a gente já sabe que a não poderia ser nunca. Indumentária pesada, em tons escuros e sombrios, aplicação de rebite metálico, corrente, corte de cabelo com formato e cor ousada, apologia, rebeldia contra o sistema. Gente, todo mundo sabe, né, que rebite metálico e aqueles cabelos, né, aqueles moicanos gigantes é do movimento punk. Então, não poderia ter nada a ver com hip hop, tá? E, continuando aí, a C, escrita de frases ou palavras de ordem pichadas em muros e fachadas de residências e comércios. Isso aí é uma coisa meio genérica, né? Poderia ser, os punks faziam isso e outras tribos também. Então, não somente o pessoal do hip hop. Aí ficou a coisa meio genérica, tá? Então, também não poderia ser pela generalidade total dessa afirmação, tá? D, na lentidão da dança com movimentos suaves e sincronizados, simulando caminhar despreocupado pelas ruas, com um toque de sonhador romantismo? Também, claro que não, né, gente? A gente sabe que o hip hop é justamente marcado pelo quê? Pela dança cadenciada, os gestos rápidos, fortes, né? A questão da contestação mesmo, tá? E a questão justamente do fraseado vocal, né? Os DJs com os scratches ali, né? Ali ao vivo, né? Junto com o cantor. Então, é claro que a alternativa correta é a E, tá? Todo mundo que respondeu E acertou. Vamos para a segunda, olha só. Ao observarmos obras artísticas nas quais percebemos a incidência de recortes da atualidade, especialmente na adoção de máquinas, carros e locomotivas, percebemos que estes elementos encerram a pura e simples representação de sua época, fugindo à fantasia e ao bucólico, que sempre permeia as artes pictóricas de séculos anteriores. Então, dentro das vanguardas artísticas europeias, essas são características pertencentes a qual estética? A estética fauvista, surrealista, futurista, dadaísta ou expressionista? Voltamos já já, mais meio minutinho aí, que a nossa aula está quase acabando. Márcia, voltamos aqui, temos, assim, a alternativa A para todas. E a E também, falaram aqui E e A. E alguém falou a C, futurista. Olha só, gente, quem acertou foi justamente a pessoa que escreveu C, futurismo. Por quê? Carro, locomotiva, máquina. Futurista, gente, lembra? Nessa época, a gente estava começando a ter um processo de industrialização. Eu sei que a maioria das pessoas colocaram fauvista porque a representação da imagem que está aí do lado é uma imagem fauvista, certo? Não é uma imagem futurista. Entretanto, a pergunta se referia ao futurismo, tá bom? Então, resposta alternativa C. A última perguntinha, rapidinho. A arte, muito mais que a mera habilidade humana de imitação da realidade ou a capacidade de criar, está imbuída de toda uma gama de intencionalidades e sentidos na adoção do simbólico. Em arte, é incipiente, portanto, a atribuição de função cotidiana, pois esta apresenta, via de regra, uma conotação de objetivação prática, beleza estética, unicidade em comunicação, filosofia harmônica e junção entre licença poética e estética. Qual alternativa estaria correta? Professor João, não vai dar tempo da gente falar para eles responderem. Qual que você acha que estaria correta aí, dentre todas estas? Talvez a beleza estética, I don't know. Não? Então, olha só, gente, vamos deixar essa perguntinha para vocês pensarem e a gente retoma esse último assunto que vai ter muito a ver com a aula que a gente vai fazer na próxima aula, certo? Então, guarda essa perguntinha aí. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco aí em casa. Obrigada, João, pela moderação, por aceitar o meu convite. Obrigado pelo convite. E agora vai aparecer na tela aí o QR Code e também o link para que vocês coloquem as suas sugestões, dúvidas sobre a nossa aula e as suas opiniões, tá bom? Muito obrigada a todos. A gente se vê até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Até mais.